Boa tarde. Então, hoje, nossa primeira aula de Química Enológica. Nossas aulas vão ser sextas-feiras. Nós vamos ter 2 momentos que não serão nas sextas. Eu já vou mostrar para vocês com o nosso planejamento, tá? E já vou apresentar aqui, botar em tela inteira, para ficar mais fácil, para mostrar para vocês como nós vamos trabalhar com essa unidade curricular, tá? A nossa unidade curricular, nós vamos trabalhar com o Moodle. Eu acredito que algumas pessoas já trabalharam, né, trabalharam com ela, né, no semestre passado a gente utilizou em Química Analítica. O login e a senha é a mesma do CAA, então vocês utilizem os mesmos dados, né. Quem não teve contato ainda, deixa eu botar aqui, né, vai entrar em meus cursos, né, ele vai entrar no painel, vai aparecer os cursos que vocês já fizeram ou que vão estar matriculados. Quem não entrou ainda, né, então a dica é entrar em todos os cursos, procurar o campus Urupema, no cursos de graduação, e aqui encontrar o Viticultura e Enologia, e aqui nós vamos ter a nossa unidade curricular de Química Enológica. Então, nós pensamos essa unidade curricular com 10 encontros, tá? A sala não está completamente preparada, né? Eu estou alimentando as aulas, né? Posso dizer que nós já temos 2 aulas finalizadas, a de hoje e a da próxima semana, né? Já estão finalizadas, a terceira já está bem encaminhada, e aí eu estou alimentando a nossa página. O Moodle, eu já fiz a inclusão de todos os que estão matriculados na nossa unidade curricular. Então, todos que estão matriculados eu já incluí aqui, Sâmia, José Fernando, José Carlos, Felipe, Fernanda, Sâmia Haddock, todos que estão matriculados eu já coloquei, já inscrevi todos no Moodle, então não vai ter problema, vai poder acessar normalmente a nossa sala, tá? Então, o nosso curso, como eu falei, ele vai apresentar, já vou explicar como é que vai funcionar. As nossas páginas de estudo, elas sempre vão ter um cabeçalho mostrando quantas horas nós vamos destinar por semana, isso aqui é por semana, para o estudo, o período, tá? O período em que vai acontecer. Então, no nosso caso, esse estudo que a gente vai iniciar hoje, ele inicia hoje e vai até o dia 18. O estudo, ele compreende, então, um livro didático, um livro desse estudo, tá? Depois já vou entrar. Tem aqui um glossário, vamos dizer assim, né? Onde tem alguns verbetes, né? E o que significam esses verbetes, o que pode ajudar, né? Tem o espaço da webconferência, sempre vai ter o link já da próxima aula, vai estar aqui, né? Então, hoje nós vamos ter às 2 horas, né? Começou a nossa aula. Abaixo, então, depois que termina a nossa aula, como eu estou gravando, depois eu vou processar isso para ficar fácil. Eu coloco numa página que eu criei no YouTube, depois eu coloco aqui o vídeo, para não pesar tanto o Moodle e também para facilitar. Então, vocês sempre vão ter a gravação das aulas aqui e temos atividades que vão ser propostas, né, para que vocês, depois que vão fazer as suas leituras, né, vocês vêm aqui e vão
resolver essas tarefas. Aqui tem uma palavra cruzada, que é para fortalecer os verbetes, né, ou vamos dizer assim, alguns nomes, né, que a gente quer que vocês tenham gravem melhor isso, o que significam, e uma tarefa. Aqui, ó, existem alguns tipos de atividades no Moodle. Uma na forma de jogo, né, ou uma na forma de tarefa, que vocês têm que elaborar um documento e enviar, pode ser por texto, pode ser PDF, ou pode ser por imagem. Ah, não consigo fazer isso pelo celular, só estou com o celular. Faça no caderno, tire foto, envia a foto da tarefa, né? E, em alguns momentos, vão ter materiais complementares. Só para mostrar para vocês, lá no 2, que a gente vai falar sobre princípios de cromatografia, aqui eu elenquei alguns materiais complementares que ajudam, né, podem ajudar no desenvolvimento desse conhecimento. Então, aqui tem materiais em PDF e tem uma indicação do Minha Biblioteca, que vou falar já em breve. Bom, mas antes, nós temos aqui um espaço que dá todas as orientações iniciais. Então, nesse espaço, o que nós vamos encontrar? Aqui tem uma mensagem falando de que, nesse período, né, nós vamos ter as nossas aulas através de webconferências, né, no caso de encontros síncronos, e vamos ter aqueles encontros não síncronos, né, que é justamente quando vocês vão realizar as suas leituras, os seus estudos, as suas atividades, tá? O meu horário de atendimento paralelo, né, terças das 17h30 às 18h30, claro que vocês têm que agendar comigo, né, e às quintas-feiras das 16h30 às 17h30. Aqui nós temos um chat de aviso, então quando eu clicar, colocar qualquer aviso, vai disparar um e-mail para vocês, é o e-mail do SIGA-A, aquele que está cadastrado no SIGA-A, né? E tem um fórum de dúvidas, que vocês podem entrar nesse fórum e colocar suas dúvidas aqui. Vai vir um e-mail para mim, eu vou saber, ó, fulano de tal está com dúvida, eu vou ali, tento resolver pelo fórum, ou marco com você um horário para a gente poder resolver. O plano de ensino, e aqui tem um roteiro de estudos, tudo que nós vamos realizar durante o semestre. Serão 10 encontros, que já vou falar que pode ter encontros, nós vamos dividir em parte síncrona e parte não síncrona, e esses 10 encontros nós vamos ter 2 recuperações. Por quê? Porque na nossa disciplina nós vamos ter 3 avaliações, 2 referente ao material teórico e uma referente às atividades práticas. Como nós não vamos desempenhar atividades práticas, porque estamos não temos essa possibilidade, né? E então elas ficam suspensas para quando tivermos condições de retornarmos às aulas presenciais, vamos fazer essas atividades práticas, porque elas vão gerar uma nota também, uma avaliação, tá? Então, os primeiros 5 estudos geram uma avaliação que eu chamei de avaliação 1. Então, a média das atividades desses 5 estudos vão computar a nota da avaliação 1. Então, aqueles que não alcançarem média 6, né, nós marcaremos, né, um horário para fazer a avaliação de recuperação desta avaliação 1. E os últimos 6 estudos, né, de 6 a 10, eles vão compor a avaliação 2. Da mesma forma, quem não alcançar média 6, então poderá fazer uma recuperação da avaliação 2. Então, aí, como é que vai funcionar a recuperação? Vai ser uma prova
que vai ter os conteúdos desses 6 estudos e que em 2 horas, né, vocês vão 2 ou 3, isso a gente vai estipular, vão ter essa oportunidade de recuperar esses conteúdos, tá? Bom, aqui vocês encontram o plano de ensino. Quando você clica aqui, ele abre uma nova tela, né? Eu vou ampliar, em que aparece o nosso plano de ensino. Então, no nosso plano de ensino, já diz aqui, ó, a Química Enológica, ela tem 60 horas, sendo que das 60 horas, vamos trabalhar 40 horas em ANP, que seriam 40 horas teóricas, né, entre presenciais e EAD, tem 10% em EAD, 20%, aliás, desculpe, e 20 horas que serão práticas, então essas 20 horas ficarão suspensas para quando retornarmos à presencialidade. Então, aqui traz os nossos objetivos e competências, né, que é apresentar as análises físico-químicas, né, que avaliam qualidade de mosto e do vinho e o bom andamento da vinificação, proporcionando conhecimentos relativos às principais características químicas do mosto, do vinho e do processo de vinificação. Então, gerando conhecimentos que capacitem, né, os estudantes a avaliarem os dados obtidos nessas análises. E como nós não vamos fazer as análises, vocês vão perceber pela nossa proposta, né, que nós vamos trabalhar com a composição química, né, com essa composição que já foi investigada, né, se a gente parar para analisar que a atividade vitivinícola tem mais de 7.000 anos, né, e que em muitas culturas, na tentativa e erro, nos últimos 100 anos nós tivemos um avanço tremendo na questão de conhecimento científico. Então, nós podemos dizer que nos últimos 20 anos nós estamos desbravando o conhecimento sobre o que é o vinho, como funciona, e, inclusive, orientando os processos, né, tanto de vinificação, como também o processo de plantio, para que a uva tenha a melhor qualidade possível, né? Então, na nossa ementa, né, vem as análises químicas do vinho e do mosto, princípios de cromatografia gasosa e líquida, princípios de espectrofotometria de chama, absorção atômica, análises de ácidos orgânicos, coloração, polifenóis, taninos, compostos voláteis. Então, vejam que essa unidade curricular ela é mais voltada para as questões práticas, né? Mas, como nós não temos essa possibilidade, nós vamos explorar, então, né, hoje, nós vamos falar sobre a apresentação do plano, isso que eu estou fazendo agora, vamos falar sobre a legislação do vinho, que ela é muito importante, porque pela lei do vinho, a gente tem também os padrões de qualidade para que o vinho ou os seus derivados, né, possam ter uma qualidade apreciável e que possa ser comercializado, né? A legislação brasileira, ela prevê que tem alguns padrões que têm que ser respeitados, né? Na segunda aula, nós vamos falar sobre os princípios de cromatografia. Cromatografia é um método de separação, pode ser por gasosa, pode ser por líquida, ou sólida, né, em camada delgada, né, que ajuda a separar, né, e identificar, muitas vezes, compostos, né. Na terceira, nós vamos falar sobre os princípios de espectrofotometria, aqui é para identificação dos íons, né, que possam estar presentes no vinho, né, como os íons metálicos, no caso de chama,
também contaminantes, né, como pesticidas ou coisa parecida também, né, e também a identificação dos teores de cor, antocianinas, que no caso a gente analisa pelo espectrofotômetro UV-Vis. Então, isso a gente vai ver os princípios. E depois, como proposta, nos debruçarmos sobre, como eu falei, na teoria do que tem dentro do mosto, da uva, do mosto, do vinho, né, alguns princípios, como o princípio da acidez, do equilíbrio ácido-base, os polifenóis, né, a estrutura, o efeito sobre a cor dos vinhos, não só isso também, né, algumas substâncias que são tidas como antioxidantes, que estão muito na moda agora, e que o vinho é rico nesses tipos de substâncias, ou que contribui, né, para que quem beba vinho aí possa ter uma vida saudável, né. A gente não pode dizer, por ser uma bebida alcoólica, né, que o vinho faz bem, né, ou que vinho é remédio, né, não podemos falar isso, né, mas podemos exaltar algumas características que nós encontramos nos vinhos, né, no vinho e no suco de uva, né, não é só no vinho. Vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento, né, o que isso provoca no vinho, né, tanto nas barricas ou como a madeira. Hoje tem muitos produtores que estão migrando para a madeira, trocando a barrica, porque a barrica também é muito caro, né, e apostando em métodos que usa madeira, mas não precisa investir tanto em barrica, principalmente os pequenos produtores, né. E nas duas últimas aulas, nós vamos aí sim falar sobre as técnicas de análise. Quais? Cromatografia, no caso aqui é para controle, né, a gente vai falar já um pouquinho desse método dentro dos princípios de cromatografia, controle, por exemplo, da fermentação malolática, acidez, né, total, volátil, fixa, né, a gente vai falar desses princípios, teor de álcool, né, e que o teor de álcool pode nos ajudar a falar sobre extrato seco, total, reduzido, o anidrido sulfuroso, análise de polifenóis, análise de açúcares redutores, né? Vejam que todos esses métodos aqui, ó, está a definir porque seriam as práticas. Então, aqui nessas duas aulas, né, a gente vai falar sobre os princípios dessas técnicas. A gente não vai poder fazer, alguma coisa eu tenho em vídeo, né, nós temos vídeos, então a gente vai disponibilizar esses vídeos e vamos falar sobre o princípio. Por que ele é utilizado? Né? Por que a gente pode usar esse princípio e ele funciona? Tá? Então, esse é o nosso planejamento. Vejam que tem duas datas aqui que elas estão em negrito. Por quê? Porque, como nós tivemos feriado na última semana, nós não começamos, então, a nossa aula na semana passada, né? Porque houve a troca do feriado do feriado municipal de Urupema, que era na terça-feira, passou para sexta, né? Então, nós vamos ter que usar duas segundas-feiras. Então, para não ser tão próximo, né? A quarta aula, ela vai acontecer no dia 28/6, que é uma segunda-feira. Mas vejam, então, quando a gente tiver ela na segunda-feira, vocês vão ter um período de uma semana para desenvolver todos os estudos e todas as atividades. Tá? E o segundo período seria no dia 12 de julho. Então, essas duas datas, elas vão para uma segunda-feira, para que a gente possa trabalhar 10 semanas, ou 10 encontros, né, que a gente prevê para a semana 4 horas de estudo. Então, como que nós pensamos em fazer? Dedicar entre 1 hora e 15 de encontro síncrono, então toda semana, sexta-feira, das 2 às 3, né? Mais tardar 3h30, 3h15, 3h30,
em que nós vamos fazer um apanhado, e até mesmo, se tiverem dúvidas, tirar dúvidas da aula que passou, e aí a gente introduz o assunto da semana, e vocês pegam durante a semana para fazer o estudo e as atividades. Então, essa é a nossa proposta. Então, ter esse momento síncrono para, além de tirar dúvidas, introduzir o assunto da semana, digamos assim. Aqui embaixo nós temos, então, a nossa metodologia. Metodologia que nós vamos empregar é justamente essa, né? Encontros síncronos e momentos assíncronos, em que durante a semana, por isso que a gente estipula uma semana, vocês têm o tempo para fazer as leituras, né? Tentar assimilar bem esses conteúdos e desenvolverem as atividades. Então, nós vamos ter aula expositiva dialogada, tarefas, atividades, né, exercícios, e materiais disponíveis no ambiente Moodle para que vocês possam desenvolver esses assuntos. Na questão da avaliação, eu já falei um pouquinho, né, mas nós teremos 3 avaliações, sendo que 2 são teóricas e uma é prática, então essa fica suspensa. Então, na questão das avaliações, a avaliação 1 é a média das atividades dos 5 primeiros encontros, né, dos 5 primeiros estudos, e a avaliação 2 é a média dos 5 últimos encontros. Então, como eu falei, quem não alcançar a média 6 nessas atividades, nessas avaliações, tem o direito de fazer aquela recuperação. O horário paralelo, de atendimento paralelo, né? Paralelo não, de atendimento paralelo, então na terça e na quinta. E aqui tem a bibliografia. A nossa bibliografia aqui, ela é uma bibliografia que está disponível, vamos dizer assim, presencial, né? Então, para evitar isso também, né, para não ficar problemático, né, eu tenho o Ribéry Gaillon, eu tenho o Skug, eu vou disponibilizar, então, como material, os capítulos, como material de apoio, né, para que vocês possam ter como pesquisar, né? E até eu alerto a vocês, tá? Alerto vocês, vou fechar aqui, tá? Que, para quem não entrou ainda, né? No Minha Biblioteca, então aqui, deixa eu abrir aqui, que você entra pelo Siga, tá? Você entra normal lá na sua página, né? No seu login e sua senha. Acredito que todos já tenham acesso, né? Opa. No seu portal, lá no portal do aluno. Acredito que todos tenham acesso. Lá no serviço externo, Minha Biblioteca, nós temos alguns livros que eu, inclusive, coloquei alguns ali como referência, né, para alguns estudos. Vejam que aqui tem esse de bebidas alcoólicas, fala um pouco sobre vinho, né? Tem esse de enologia, que eu não conhecia, bioquímica, sem falar de outros livros, né? Viticultura, Manual de Viticultura, que é do Eduardo Giovannini, que é ali do IF, ali de Bento Gonçalves, né? Que é bem interessante. Análises, esse aqui que é um que eu cito também, que é análises químicas, propriedades funcionais e controle de qualidade de alimentos e bebidas. Esse, Química de Alimentos, FEMA, quinta edição, também é interessante. Quando falarmos de antocianinas, ele vai falar sobre isso, que é a questão das moléculas que dão cor, né? E
temos também, vejam que tem bastante química de alimentos, né? Tem alguma coisa. Aqui estão os métodos de análise. Esses aqui eu cito, tá? Lá também, para cromatografia, para espectroscopia, né? Esse, se eu não me engano, esse Vogel aqui é um que está na nossa... É uma versão daquele que está lá no nosso planejamento. Então, esses livros estão disponíveis, se você só vir aqui, pode fazer a pesquisa, né? Eu botei como química, você pode fazer a pesquisa e ele vai vir, é só clicar, eu vou clicar aqui para depois eu poder voltar lá para o meu sítio. E ele vai abrir o livro e você poderá, ó, Vogel, né? E aqui pelo índice você pode olhar o que você precisa. Então, aqui, vejam só, no capítulo 7, 8 e 9, nós temos aqui cromatografia em camada fina, fase líquida, fase gasosa. Então, é por isso que eu citei esse livro, né? Ele ajuda no quesito de métodos, né? Bom, vamos voltar para a nossa página, então, do Moodle. Então, lá no Moodle, como eu falei, aqui está nossas orientações iniciais, né? Professor, quem é o docente do curso, e na avaliação 1, então, compreende 5 aulas. A sexta é a recuperação, não tem nada, porque a gente tem que esperar primeiro vocês desenvolverem os 5 estudos para ver se vão precisar ou não, né? Tomara que ninguém precise fazer recuperação. Como eu falei para vocês, então nós vamos ter um material. Aqui tem como eu falei, um glossário, né? Em que tem alguns verbetes, não está errado, tá? É porque como ele não aceita acento, então eu coloquei, porque a gente consegue vincular ele com as atividades, então eu coloquei sem acento aqui. Aqui não, aqui tá tudo ok, né? Então aqui só mostrando para vocês, né, alguns verbetes que é interessante vocês saberem, né? Tá? E aqui está o nosso livro. Então, nesse livro, aqui, vejam só, nessa parte de introdução, eu coloquei somente 5 itens, 5 capítulos, em que nesses 5 capítulos a gente vai falar sobre lei do vinho, quem normatiza a produção vitivinícola no Brasil, os constituintes químicas de uva e vinho, e no item 5, né, uma visão geral, né, dos grupos funcionais químicos que nós vamos encontrar na uva, no mosto e no vinho, né? Então, aqui nós temos o que a gente se propõe, né, a analisar, né, com a química enológica, só que para a gente ir ao encontro dos nossos objetivos, a gente não pode esquecer que a lei do vinho, que regulamenta toda essa essa área, né, de produção de viticultura, produção de vinícola, né, comercialização, importação, exportação, tudo isso, ela é feita através do que a gente chama de lei do vinho. A lei do vinho, ela não é nova, tá? Ela não é nova. Aqui estão daí, eu coloquei os links, né? A lei do vinho, ó, ela é de 1988. E ela passou por alguns decretos que regulamentavam elas, né? Que aí foram 2000, década de 90, ano 2000, e a última foi 2014. Tá? 2014 tem o último decreto que regulamenta essa lei do vinho. E 2018 teve também um decreto que acabou mudando alguns itens desse decreto. Tá? Então, quando você clica aqui, ó, ele vai abrir em outra página e ele vai dar aqui a lei do vinho,
o que ele dispõe sobre isso, né? Pode ver aqui, ó, incluído pela lei número, quer dizer, por isso que eu já coloquei embaixo o decreto de lei, né, de 2014. Então, vejam só, a produção, circulação e comercialização de vinho e derivados de uva e do vinho em todo o território nacional obedecerão às normas fixadas por esta lei de padrões de identidade e qualidade que forem estabelecidos pelo órgão indicado no regulamento. Então, tem um órgão, né, nacional que vai regulamentar todos os padrões de qualidade de comercialização de vinhos, de uva, vinhos e seus derivados, né? Então, aqui ele vai falar, e eu peço que vocês, isso é tarefa, né, que vocês leiam, né, sobre isso, leiam, aqui pode ver, ó, que daí ele tem alguns itens que já estão riscados, por quê? Porque daí é o decreto que vai regulamentar. Aqui, a classificação dos vinhos, né, pode ver que mudou a redação, né, então, voltando lá para a nossa sala, o decreto de 2014 já é o mais completo, e ele vem aqui e diz, ó, olha só, fica aprovado na forma do anexo a esse decreto, né, o regulamento da lei do vinho, né? A execução da lei 7.678 de 88 e do regulamento anexo será exercida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O MAPA é o órgão que regulamenta todos os padrões de qualidade, né, para o vinho e a uva, o vinho e os seus derivados. Tá? Então, é ele que vai dispor de todos essas organizações. Então, aqui, ó, no anexo, ele já vai falar sobre tudo isso. Né? Inclusive, ele vai dizer o que é vinho. Né? Ele diz aqui, ó, no artigo 2º, né, para os fins desse regulamento, considera-se o que é um estabelecimento de vinho e derivados de uva e vinho, né? Ele vai dizer aqui o que é o vinho. Então, para a lei, né, é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura. Aí, com certeza, vocês devem estudar isso em outras unidades curriculares, né? O que vem a ser uma uva sã, fresca e madura? Né? O que são derivados de uva e do vinho? Matéria-prima, né? Todo produto, substância de origem vegetal, animal ou mineral que para ser utilizado na composição de vinho ou derivados. Então, ele vai descrever tudo isso aqui, composição específica, né, especificação qualitativa, denominação, lote de partida, prazo. Fala também sobre adulteração, alteração acidental ou proposital, adulteração, falsificação, infração, envelhecimento. Então, tudo isso vai especificar. E aqui ele vai colocar, então, quais são as competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não são poucas, né? As administrativas, né? Atividades administrativas, como controle, inspeção, fiscalização, padronização, classificação, análise de fiscalização, análise de controle, análise prévia, pericial, né? Então, e aqui ele vai dizer, ó, a classificação dos estabelecimentos, que a gente tem produtor ou elaborador, padronizador, envasilhador ou engarrafador, atacadista, exportador, importador, né?
Então, temos um rol aí, né, E ainda ele especifica, né, que pode ter cantina, posto de vinificação, destilaria ou vinagreira, cantina e estabelecimento de produção e padronização. Então, ele vai elencando aqui essa questão dos estabelecimentos. Do registro, né, o que tem que se fazer, né, o registro de estabelecimentos, a rotulagem, o que deve ter na rotulagem, que isso é muito importante, né? E aqui vem a parte de classificação dos derivados da uva e do vinho, fermentado, não fermentado e não alcoólico, fermentado não alcoólico, fermentado alcoólico, padronização dos vinhos e derivados de uva, e ele vai escrevendo aqui, né? Do mosto, vejam, tem algumas coisas que foram revogadas, e aí é o decreto de 2018, 9.348, tá? E aqui ele vai falar dos vinhos. Então, quanto ao teor de açúcar, como é que é classificado? Né? Quanto ao teor de açúcar totais, quanto ao teor de açúcares expresso em gramas de glicose por litro, quanto ao teor de açúcares totais em gramas por glicose por litro de vinho leve. Então, ele vai falar bastante. Tem outro material, e aí eu coloquei como... Opa, só um pouquinho que eu perdi o chat ali, daí eu não... Deixa eu colocar aqui. Caco, pode perguntar, Caco. Não é do que você está explicando, não, professor. É que eu estou olhando aqui o cronograma do estudo, e aí tem o estudo 10, de 30/7 a 5/7. Acho que está errado, né? Deve ser 5/8, né? O estudo 10. Isso. Não, ali foi um erro, É isso mesmo, então. Aí essa É, recuperação é dia 5/8, a recuperação da avaliação 2. isso, ali foi um erro que eu não observei o mês ali. Tá. É isso, é só isso. Obrigado. Opa, desculpa que eu vou ali. Ali, quando eu estava falando da lei do vinho, aqui, ó, a Ibravin, que é o Instituto Brasileiro de Vinho, né? Ele fez isso em 2012, até antes do decreto de 2014. Ele fez uma sistematização dessa lei do vinho, inclusive como a Ibravin é lá no Rio Grande do Sul, com toda uma legislação estadual, né, marcante, né, que tem lá no estado. Se eu não me engano, tá, pelo que eu estive analisando, eles estão discutindo novamente alterações na lei do vinho, tá? Como ela é de 88, né? Eles estão fazendo novo estudo para alteração. Então, isso tem que ficar, nós temos que ficar meio ligado que pode haver mudanças, né? E quando a gente fala em lei, né, a lei ela nunca é estanque, né? Então, dependendo do, do Senado ou da Câmara dos Deputados, né, eles podem sempre ouvir aí sua base, né, ou os produtores, né, e mudar certos aspectos dessa lei. Bom, como eu falei, né, quem normatiza a produção vitivinícola no Brasil? É o MAPA, né? É ele que vai, segundo o decreto ali de 2014, né, no artigo 1º do capítulo 1, diz o seguinte, ó, a produção, circulação, comercialização da uva, do vinho e dos derivados de uva e do vinho obedecerão às normas fixadas na lei do vinho, né, que é de 88, pelo disposto nesse regulamento e pelos atos administrativos complementares que forem estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mapa é que vai traçar as diretrizes que dão um suporte para que a lei, né, 7.678 funcione. Entre elas,
vão estar aqui os padrões de qualidade. Então, aqui tem os padrões de identidade, tá? Que o mapa preconiza. Então, quando você clica aqui, ele abre aqui, ó, a instrução normativa número 14 de 2018, em que ele vai aplicar, né, determinar, né, todos os padrões de qualidade. Então, aqui o padrão de identidade e qualidade de vinhos derivados de uva e do vinho. Então, aqui ele vai dizer, ó, do suco de uva, o que tem que obedecer para o suco de uva? Por exemplo, aqui, ó, o suco de uva não pode conter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica. É proibida a adição ao suco de uva de aromas sintéticos e corantes. Então, esse é um item que tem que ser observado. Da polpa, né, de fermentado de uva desalcoolizado, do vinho. Então, aqui ele vai dizer o que é vinho, né? A lei já diz que o vinho é uma bebida fermentada, da fermentação, que é produto da fermentação do mosto de uva sã, fresca e, né? Então, isso a gente já sabe, né? Então, mas o que tem que levar em consideração, né? Por exemplo, qual que é a diferença do reservado, reserva e do gran reserva? Então, ele vai dizer aqui, né? Aí, vinho de mesa, vinho fino, vinho nobre, ele vai especificar tudo aqui quanto à cor, né? Um vinho nobre, quanto à cor, o que ele vai ser, como é que ele vai ser classificado? A gente já sabe, né? O tinto, o rosado, ou rosé, branco. Quanto ao teor de açúcar, seco, meio doce, ou meio seco, ou demi-seco, né? E suave. O vinho frisante. Então, aqui você vai ter toda essa classificação do vinho gaseificado, vinho leve, dos espumantes. Então, ele vai trazer aqui essa normatização do licoroso, né? Então, aqui ele vai dar do vinho composto todas os parâmetros, Jeropinga, Mistela, Mistela composta, conhaque, porque é um derivado, né? Então, ele vai dar grapa ou bagaceira, ou graspa, da aguardente do vinho. Então, ele vai dizer do pisco, né? Pisco que, como é definido, a lei já fala o que é um pisco, né? O licor de conhaque fino, ou brandy, né? Conhaque é só lá da região de conhaque, né? A gente não pode falar. A graspa, né? Como é que pode se classificar? Então, aqui ele vai tratar desses parâmetros, ele vai definir esses parâmetros, né? O que precisa ter para ser isso que ele está falando. E como complementar, eu coloquei aqui a consolidação das normas. E aqui tem um dispositivo interno deles, né, que tem 1.064 páginas, e ele fala aqui, então aqui tem um índice, né, que ele vai indicar. Veja que ele fala de tudo aqui, das bebidas em geral, fala de cachaça, caipirinha, cerveja, brandy, né, conhaque fino, os fermentados, acético, cana, fruta, composto, licoroso, fermentado de uva, desalcoolizado, gin, ele vai falar aqui, genebra, hidromel, jeropiga, ele vai falando e, por último, ele vai vindo aqui para o uísque, tequila, vinho composto, vinho de mesa, e ele vai dar aqui o que pode e o que não pode, inclusive. Tá? Quais são os padrões, o que pode, por exemplo, num vinho fino, o que pode? 995, vamos lá dar uma olhadinha lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Então, aqui ele dá o padrão de parâmetros analíticos. Atenção, a rotulagem do vinho. O que nós estamos falando aqui? Gran reserva, reservado.
Então, aquilo que ele já determinou lá, né, ele está mostrando aqui, ó. Então, vinho fino. As referências da lei. Então, ele está dando aqui todas as referências da lei. A definição. Então, aqui já é um pouquinho mais completo. A denominação. Ele vai falar sobre isso. Vai falar também do reservado, reserva e gran reserva. E aqui os parâmetros. Parâmetros físico-químicos e tudo mais. Então, ó, graduação alcoólica. Tem que ser maior ou igual a 8,6, que é o item mínimo, e menor ou igual a 14, que é o ponto máximo. E aqui tem algumas observações que ele vai dizendo aqui, sim ou não, né? Depois, aqui ele já coloca a divisão, ó. Se é um vinho seco, então tem que ter um teor de açúcar menor ou igual a 4 gramas por litro. Um demi-seco, maior que 4, menor ou igual a 25 gramas por litro. No suave ou doce, maior do que 25, menor ou igual a 80 gramas por litro. Acidez total, no mínimo 40 miliequivalentes por litro, no máximo 130 miliequivalentes por litro. Isso a um pH 8,2, que é justamente o que nós vamos estudar depois, qual é o parâmetro, qual é o método de análise que a gente usa, né? Acidez volátil, no máximo 20, não tem mínimo. O ácido cítrico, no máximo 1, não tem mínimo. 1 grama por litro, ó. Tá? Então, e aqui ele vai dar todos os parâmetros para esse vinho fino. Contaminantes orgânicos. Vejam aqui, ó, o álcool metílico, se é elaborado com vinho tinto, no máximo 400, ele está analisando em miligramas por litro. Que miligramas por litro é a mesma coisa que ppm, né? Então, no máximo 400 ppm. Por quê? Porque álcool metílico é tóxico, é extremamente tóxico. Ele mata, né? Elaborado com vinho branco, no máximo 300 miligramas por litro. O branco ou rosé, né? Ou rosado. Então, cobre, vejam, contaminantes inorgânicos, cobre em miligramas por quilograma, no máximo 10 miligramas por quilograma. Então, por isso, ó, cobre, arsênio, chumbo, cádmio, estanho, que são íons tóxicos, tá? Então, não pode estar presente. Então, por isso que tem esse máximo que pode apresentar. Lógico, se a vinícola ou o produtor dele segue todos os parâmetros, né, para a produção dessa uva, vai ficar isento desses materiais, né? O cobre tem que entender que muitas vezes ele usa o cobre para correção, para combater certas pragas, né? Então tem que fazer, tem que ter cuidado no manuseio, né? Mas arsênio, chumbo, cádmio, estanho, não deveria ter, né? Nessa produção, né? Nessa uva aí. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque procurar esses materiais dentro do site do mapa, olha, é trabalhoso, tá? É trabalhoso. Se você não sabe o que está procurando, é complicado. Então, eu já coloquei todos esses materiais aqui, ó, para que vocês tenham essa opção. E aqui, como leitura complementar 2, deixa eu abrir aqui, ó, os métodos de análise. Ele vai para a página, espero que vai para a página do mapa. E na página do mapa tem todos os métodos de bebidas, tá? Então, observem que, ó, destilados. Então, se vai trabalhar com brandy, né, com pisco, com a graspa, tem que observar essas análises que vem o destilado. Então, tem um índice, dá para montar até uma apostila. Tem um índice e depois tem os métodos que vão ser
utilizados. Então, tem que procurar aqui, muitas vezes, ó, tem vários, né? Destilados fermentados alcoólicos. Então, é aqui que começa a parte em que você vai usar para o vinho, porque o vinho é uma bebida fermentada. Então, tem aqui o organoléptico, né? Visual, ou não só visual, né? Mas em que você pode observar pelos sentidos. Densidade relativa, grau alcoólico, pH, acidez total ou titulável, acidez volátil, acidez fixa, extrato seco total, e aí vai, né? Extrato seco reduzido, relação álcool em peso com extrato seco. Então, existe uma relação. Eu não preciso fazer a análise do extrato seco, daí eu preciso ter um forno mufla. Então, eu posso fazer pela relação de álcool com o extrato seco. Cinzas, alcalinidade das cinzas, açúcares totais, corantes, pesquisa de glucosídeo, dióxido de enxofre, cloretos 1 e 2, sulfatos, edulcorantes sintéticos, não é o caso, né? Ácido sórbico, metanol, ácidos orgânicos, potássio 2, são 2 métodos, e aí vai. Então, vejam que já está no 28, eu acho que vai até o 30, e lá vai pedrada. Então, ó, sódio, magnésio, cálcio, ferro, cobre, zinco, derivados cianados. Então, ele acaba aqui, ó. Vejam, são muitas análises. Mas boa parte dessas análises não é necessário ser feito. Ah, professor, mas como não? Por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, cobre, isso geralmente se faz uma vez quando a vinícola vai fazer geral, né? Às vezes ela não tem condições de fazer, se ela não é uma grande cooperativa, né? Ela manda um laboratório credenciado ao mapa para as amostras para fazer. Então, ela pede um laudo e vê se está tudo ok. O que ela tem que fazer regularmente? Acidez total fixa, volátil total fixa. Que mais? Ela tem que fazer açúcares, importantíssimo, ela tem que fazer corriqueiramente. Que mais que ela tem que fazer? Graduação alcoólica. Não pode sair com um produto sem a graduação alcoólica, né? Que mais que ela tem que fazer? Então, essas são corriqueiras, né, digamos. Agora, essas que envolvem os íons, elas já são aquelas que são controles que já se faz quando vai fazer correção de solo, né? E quando tem contaminantes, aí faz uma vez por ano ou a cada 2 anos, né? Aí faz-se um laudo um pouco completo, tá? Quando se vai registrar qualquer coisa no mapa, tem que ter completo. Então, por isso que quando a gente fez a proposta do que a gente vai estudar de análise, você tem que saber que existem essas análises, mas não ficar mais com aquelas corriqueiras, tá? Pode falar, José. O senhor falou que tem que ter essas informações ali de registro no mapa, mas existe, assim, uma certa regularidade que tem que estar apresentando em relação ao produto para demonstrar que ele permanece em conformidade ou não? Tem uma periodicidade, né? Agora não lembro se é anual ou se é por sorteio, agora não sei te dizer com relação a isso, tá? O controle. Às vezes, quando é uma grande cooperativa, né? A cooperativa faz isso, já credencia o próprio laboratório dessa cooperativa no mapa, então já sai com todos os padrões, já vai controlando isso periodicamente, né? Porque a gente sabe... Quando não são grandes, então, às vezes, eles, a cada 1 ou 2 anos, eles tiram amostras e mandam para os laboratórios
credenciados. E como o senhor falou, essa questão de acidez, álcool, isso aí é um acompanhamento regular e constante. Mas Sim. esses outros produtos, até porque em função de, às vezes, algum produto que usa lá na videira, tal, é que pode repercutir depois, né? Por isso que eu perguntei. Sim. Só para ter uma ideia, né? O controle do solo, ele é muito importante, né? Porque não pode ter um solo ácido, porque senão prejudica a videira, né? E também tem que pensar o seguinte, que as plantas vão retirando sempre os íons do solo, né? Os sais minerais, que são importantes, magnésio, cálcio, sódio, né? Potássio. Então, isso tem que ser reposto, né? Então, mas isso é reposto periodicamente, não é sempre, né? A cada um ano, a cada 2 anos, você tem que fazer essa reposição, porque senão o solo vai enfraquecendo e as plantas também, né? E aí não vai ter mais uma uva de qualidade, né? E isso vocês, eu acho que viram com o professor Marcos, né? Ou vão ver na ciência do solo, né? Essa dinâmica, né? Isso pode repercutir, sim, no vinho, tá? Isso pode. Então, é por isso que se controla bem o solo e os produtos que você vai usar para o manuseio do pomar, né, da videira, então isso pode repercutir também no vinho. Então, mas como nós já temos vamos dizer assim, um know-how, né, e estamos desenvolvendo cada vez mais esse know-how, então é muito mais fácil você ter um problema de contaminação de um vizinho que não produz uva, produz outra coisa, do que o produtor da uva cometer um erro nesse sentido, né? Que já se sabe o que pode usar, o que não se pode, né? Inclusive, no Rio Grande do Sul teve não sei se foi o ano passado, teve um problema sério de morte das videiras, porque os vizinhos lá usaram coisa que não era para usar e fizeram um uso por avião e aquilo causou uma deriva e foi parar no vinhedo, né? E aí matou lá, causou um prejuízo enorme, né? E não só isso, né? Porque muitas vezes o rio, que é da onde se tira água para irrigação, se um vizinho mais acima no rio usar alguma coisa que não pode, né? Ele pode provocar esse problema. Foi quando o Caco, 2014? Não, só o produto foi o 24D. Ah, sim. Foi o produto que foi usado, né? Aham. É isso mesmo. Bom, então eu coloquei todos esses elementos aqui porque vocês, como abraçaram essa profissão, né, tem que saber toda a questão de legislação que é pertinente a essa produção vitivinícola, né? E também todos os padrões de qualidade. Bom, e o que a gente chama de vinho, né? Pela lei, a gente chama ali que é o produto da fermentação, né, do mosto de uva sã, refresco e tudo mais, né? Mas, se a gente for analisar quimicamente o vinho, né? O vinho é o quê? O vinho é uma solução hidroalcoólica, hidro porque é água, né? 90% é água, né? 90 não, depende do teor de álcool, né? Digamos de 84%, 86%, de 85% de água, até 14% de álcool, dependendo, se for um vinho licoroso, aí já aumenta, né? E o restante, aí 1%, podemos jogar aí, tem todas as outras substâncias.
Então, é uma mistura alcoólica, é uma mistura aquosa, né? Que tem álcool e 1% de todas as outras substâncias. Quais são substâncias? Aí a gente pode ver aí os corantes, os taninos, vitaminas, muitas vezes, e todo um leque de substâncias que dão aroma, gosto, né? E que acabam gerando essa bebida aí que a cada ano vai atraindo cada vez mais pessoas, né? Interessando cada vez mais pessoas. Então, quando a gente vai falar sobre os constituintes químicos, né? Aqui tem um texto que vai falar sobre isso, que essa mistura, né? Embora tenha havido aí um grande progresso, né? Há algumas limitações ainda. Que limitações de a gente entender como é que funciona a dinâmica, por exemplo, das moléculas na hora que vão compor um aroma específico, né? E até é muito engraçado, né? Quando a gente começa a aprender, né? Que universo é esse de a gente sentir um aroma, sentir na boca ter uma outra percepção, né? E tudo isso compor, né? Essa bebida tão interessante, né? Vejam, nós podemos ter aí um aroma varietal, né? Que vem da variedade, vem da uva, né? Esse buquê. E só que a fermentação também traz para trazer outros aromas. Então a levedura, quando vai fermentar essa uva, ela pode trazer, pode deixar, né? Algumas substâncias que não tinham antes, né? E o envelhecimento também, então, veja, aí nós temos aí os primários, né, os aromas primários, secundários, e podemos ter terciários também, que é o caso do envelhecimento, muitas vezes, né? Bom, a questão desses aromas, esses compostos aromáticos, né, eles que vão na sua sinergia dentro do vinho, é que vão dar essas fragrâncias, né, que muitas vezes são características de uma variedade, ou, né, quando o vinho é varietal, né, ou no conjunto, né, ele vai somar, né, dependendo da proporção, criando um outro buquê, né, uma outra identidade, né. Já temos muito avançado, porque com as análises de cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta performance, que é o HPLC, né, o CLI, como a gente chama em português. Cromatografia contracorrente de gotícula, ou de bobina de multicamadas, ou então através da microextração por fase sólida, principalmente para a cromatografia gasosa, a gente consegue cada vez mais detectar aquelas moléculas, né, que estão numa quantidade que muitas vezes a gente não consegue identificar por cromatografias normais. Então, a gente já está conseguindo identificar, muitas vezes, qual é o perfil aromático, né, que inclusive tem um aparelho que eles chamam de nariz eletrônico, que ele consegue determinar o perfil aromático desses vinhos, né? Então, vejam só, através dessas análises, a gente já consegue perceber que substâncias podem estar na concentração aí de 10 na menos 4 a 10 na menos 9 gramas por litro, né? Então, que compostos são esses, né? A gente pode dizer, majoritariamente, nós temos água, álcool e mais. Aí temos ésteres, temos antocianinas, que podem dar cor, né? Não só coloridos, mas geralmente são isso. Flavonóis, que também emprestam
moléculas que ajudam na questão olfativa, e não só olfativa, mas também visual. Os polifenóis, né, que é um grupo que dentro dos polifenóis nós temos as antocianinas, né, os taninos também, né, depende também da questão do vinho, né, como ele é processado. E só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que os grandes vinhedos começaram a utilizar maquinário, começou a ter um outro rol de substâncias, que em função do uso desse tipo de colheita, né, ou manuseio, né, que é através do maquinário. As reações, muitas vezes, já começam a acontecer quando você vai colher, porque a partir do momento que você colhe e se demorar muito, existem enzimas que são sinalizadas que a uva caiu, já está madura, então ela vai começar a produzir certas reações, ou até mesmo pelo esmagamento, né, pela ação de muitas uvas em cima, por isso que se usa bastante caixas, né, para não ter esse problema. Então, a partir do momento que você vai romper as bagas, já começam reações, né? Então, já vão produzindo ésteres, já vão liberando aromas, né? E até mesmo a quebra de certas estruturas que tem dentro da casca ou da polpa, né, dessas uvas, né? Então, aqui nesse texto, a gente acaba falando sobre isso. Então, vejam só, o álcool, né, que é um dos produtos principais, né, do processo de fermentação, né? Nos tintos, até se faz 2 fermentações, né? Fermentação alcoólica e depois a malolática, onde o objetivo é minimizar a acidez, né, porque o ácido málico tem 2 carboxilas e o ácido lático só tem uma. Então, você diminui a acidez e isso dá, vamos dizer assim, capacidade desse vinho se tornar um vinho de guarda, né? Você pode colocar ele em barrica e ele criar um corpo maior, né? Então, vejam, além disso, tem açúcares, né? O ideal é chegar a não ter nenhum açúcar, o açúcar residual ser baixíssimo, né? Porque quando a gente, na fermentação, faz o controle por densidade, né? Os açúcares vão reduzindo e vão se formando, liberando CO2 e formando álcool, né? Mas, então, nós temos algumas dessas substâncias, né, inclusas aí. A sensação de sabor e paladar, né, no vinho, são devidas ao quê? A pouquíssimos compostos, né? O álcool é um deles, né? Na questão da boca, né? Mas nós temos também o quê? Nós temos aí ácidos fixos, né? Que são tartárico, málico e o lático. Os açúcares, glicose e frutose, né? Glicerol, que também pode ser formado. Os taninos, né? Os taninos que geralmente vêm da semente e também pode vir da rax, né? Que acaba indo junto, né? E aí tem as outras substâncias, né, que eu acabei falando, né, que são justamente aquelas que são produzidas, né, os ésteres, né, alguns álcoois superiores que acabam também contribuindo para a questão dos aromas, né. Quem já não pegou um vinho, né, e dependendo de como ele foi trabalhado, né, você sente ameixa, né, ameixa em pasta, assim, tem alguns argentinos que são fantásticos nesse sentido, né, dependendo da variedade e do processo, né, como vai processar, né. Bom, aqui nesse último capítulo, então, no 5, nós vamos ter aqui algumas tabelas mostrando quais são os principais grupos, tá, funcionais. Aí relembrar um pouquinho química orgânica, tá? Por quê? Porque
como nós temos um vegetal, né, e o vegetal, ele acaba produzindo uma série de substâncias orgânicas, né, grupos orgânicos diferentes, então a gente não vai fugir muito da química orgânica, né? Então, vejam aqui, ó, só mostrando para vocês, o grupo funcional álcool, né, que está representando o etanol, né, um exemplo. O grupo aldeído, né, que tem os grupos carbonilos, né, carbonila é esse grupo aqui, ó, C-O-H, um exemplo é o acetaldeído. O grupo cetona, né, os ácidos carboxílicos, que tem essa carboxila, né, C-O-H, um exemplo é o ácido acético, que o ácido acético, juntamente com o anidrido sulfuroso, é o que vai contribuir muito para a acidez volátil. Por quê? Porque nos tintos, principalmente, né, se faz a fermentação e depois a malolática, né, e tem bactérias ali que possam, né, se tiver contaminação, piorou, né, mas essas bactérias podem levar o álcool a ácido acético, né, então a gente tem ali uma pequena proporção, né, então não pode passar de um certo valor, né, que está na legislação. Os ésteres, e aqui eu chamo a atenção porque principalmente o envelhecimento, ele ajuda muito na questão de produzir ésteres. Por isso a evolução, muitas vezes, que se fala do vinho, né, quando ele fica na barrica, né, de os taninos, ele vai pegando e formando ésteres com os elementos da barrica, né, da madeira, né, o tostado ali, né. Amidas, né, são tanto amidas como as aminas, tem o grupo nitrogenado, né, então, um exemplo aqui é a acetamida ou a histamina. Aminoácidos, né, as plantas têm células, as células têm DNA, né, então vão apresentar aí aminoácidos, os acetais, terpenos, principalmente porque são plantas, as plantas acabam gerando terpenos, tióis e tioésteres. Então, esses são alguns grupos funcionais que vão aparecer em determinadas substâncias. Nós aqui não vamos nos ater, muitas vezes, numa nomenclatura oficial, mesmo porque, como o estudo das plantas, ele se deu muito antes da, digamos assim, nomenclatura da química orgânica, muitas substâncias têm nomes próprios, tá? Que podem ter um nome oficial pela química orgânica, mas muitos têm nomes específicos, tá? Aqui um exemplo do metilantranilato, né? Vejo que nós temos aqui uma função éster e uma função amina, ligado a um anel benzênico, né? Só para ver que muitas vezes nós vamos ter grupos funcionais diferentes numa mesma molécula. E aqui ele vai falar de grupos funcionais e químicos importantes em uvas e vinhos. São eles, os fenólicos, né, como a gente já falou, né, os polifenóis, né, polifenóis porque vão ter grupos OH em mais do que um, né, se tiver só um a gente chamava de fenol, mas como tem outros a gente vai perceber que eles são chamados de polifenóis, tem vários grupos OHs dentro dessas estruturas aromáticas, tá? Aí nós temos quem? Temos os taninos, aí nós temos as antocianinas, temos do grupo das antocianinas, ali nós temos mais uns 5, 6 grupos diferentes que contribuem para essas questões de proteção da própria planta, né? Porque se a gente for olhar, por que a uva passa pela fase do pintor, né? Que vai dar uma cor diferente do que ela tem quando a uva começa a crescer, né? Por quê? Que é uma questão de proteção, ou do excesso de luz, né? Ou
de insetos, né, dos predadores. Então, ela cria isso, ou até mesmo, né, no caso das flores, para chamar atenção de propagadores, né? Então, certas cores são desenvolvidas nas plantas que é para chamar a atenção de polinizador, né? No caso, provavelmente, né, nos ancestrais da uva, elas criaram essas cores como uma maneira de propagar a planta, né? Porque daí vinha um animal, comia o fruto e soltava as sementes em outra região. Então, é uma maneira, é uma estratégia da planta, né? Aí nós temos aqui as lactonas, vejam que ela é um cíclico, né? Em que tem aqui um grupo carbonila, ó, C-O-O, ó, provavelmente era um ácido que daí provocou essa ligação. Né? Aqui está um exemplo. As pirazinas, pirazina, ela pode ser encontrada em algumas variedades, né, de uva. Ela até pode ser tida aí como um fator de não maturidade completa da uva, né, no caso da Cabernet Sauvignon. A Cabernet, se ela não ficar completamente madura, né, não alcançar a maturidade, né, do fruto, ela pode emprestar a pirazina aí para o vinho, né, e dar aquele gosto de pimentão verde, né. Então, o grupo das pirazinas é porque tem esse núcleo, né. As piridinas, que tem esse grupamento aqui, vejam, na pirazina tem duplo N dentro do anel, né. Na piradina tem apenas um. Né? Os norizoprenoides, vejam que tem um nome específico já para essa substância. Os tiolanos e os tiazoles, né? Talvez a tradução não está muito bem, não muito boa aqui, tá? Como a fonte foram livros que estavam em inglês, então pode ser que não esteja muito bem traduzida aí. Aqui a gente pegou do Wine Science. Eu tenho esse livro no formato digital, como eu falei, eu vou pegar alguns capítulos e vou disponibilizando para vocês, porque se eu colocar ele inteiro já pode ser muito pesado. Então, eu vou disponibilizar os capítulos que forem necessários. E alguns grupos, né, que são importantes, são eles o hidroxil, né, que é do álcool ou do fenol, né, é o mesmo. Muda, por quê? Porque álcool é quando é uma cadeia carbônica aberta ou fechada que não aromática. Quando tem um OH num anel aromático, já se torna um fenol, né, diferente. O alcoxi é quando nós temos éteres, né, o diferente do éster, né, que do éster daí tira, no carbonil aqui, tira o H e coloca um R. R geralmente é símbolo, o R quando aparece numa estrutura é um símbolo de um radical carbônico, tá? De uma estrutura, pode ser um CH3, ou com 2 carbonos, com 3, ou com grupos diferentes. Então o R sempre vai simbolizar a mudança de um radical. Como é o caso aqui, ó. Ele está indicando que vai estar ligado com uma estrutura carbônica. Carbonil é quando tem C-O, né? Esses são alguns grupamentos importantes no vinho. Por quê? Porque nós temos o álcool, ou álcool superiores em pequena quantidade, né? Porque em muito ele também pode ser tóxico, mas em pequena quantidade ele até contribui um pouco para a questão sensorial. Os ésteres, né? Os ácidos orgânicos estão presentes no vinho, né? E eles ajudam, inclusive, na questão sensorial, não muito, né, mas se tiver em grande quantidade, ele já, vamos dizer assim, não torna tão salutar, né, por isso que no tinto acaba se fazendo a malolática. Já para um vinho branco, né, por ele ter uma característica mais, vamos dizer assim, refrescante, a acidez é interessante aqui, né? Não muita, mas um pouco maior do que no tinto, né?
Os ésteres e os acetal, né? São grupamentos também que vão aparecer. Os isoprenoides, né? Algumas estruturas. E aqui as que têm nitrogênio, por isso que tem uma análise, inclusive, que é de nitrogênio também, se analisa quanto de nitrogênio tem nos vinhos, né? E os à base de enxofre. O enxofre, ele não é muito interessante, gente, quando ele está na forma de tiol, ou sulfidril ali, ou tioéter. Por quê? Porque as mercaptanas, como a gente também pode chamar, elas acabam tendo um odor forte, né, característico, né, e pode indicar aí um defeito, muitas vezes, tá? Mas pode aparecer, por quê? Porque a gente vai usar como agente desinfetante, né, a gente usa compostos que tenham enxofre, né, justamente como um sanitizante da uva, né, durante o processamento do vinho, né? A gente acaba utilizando, né? Então, pode acontecer. Inclusive, essas funções de enxofre, né, SS, pode se ligar em terminações das antocianinas e inibir a cor dela, entendeu? Por isso que quando a gente coloca lá o sanitizante, se pegar um pouquinho no mosto, ele acaba com a cor do mosto, né? Então, por quê? Porque justamente ele acaba se ligando a certos sítios das antocianinas ou dos polifenóis e acaba tirando essa característica de cor, tá? Então, hoje, eu procurei trazer mais a questão da apresentação, né, do que nós vamos encontrar com relação na nossa unidade curricular, né, coisas que eu acredito que são importantes para vocês. Então, e voltando lá, então, para a nossa página do estudo 1, é interessante vocês entrarem aqui no glossário, né? E palavra cruzada, vou entrar aqui só para vocês observarem. Ela vai aparecer, para mim vai aparecer essa, né? Como é que você resolve? Você pode clicar, por exemplo, vai clicar, vai aparecer isso aqui, e aí aqui embaixo ele diz, ó, vertical, horizontal. Ah, é uma técnica de análise muito usada para separar misturas de substâncias químicas. Aí você pode ir tentando aí. Você pode olhar quantas letras tem. Por isso que é interessante a gente olhar o glossário também, né? Para ler, para ver se não tem alguma correlação, tá? Então, essa é o palavra cruzada, como eu falei no início da aula, para ir trabalhando certos nomes, certos verbetes que a gente vai ouvindo durante o nosso curso, e não só o curso, quando eu falo, é o curso total, né? E aqui é a introdução à química enológica. Como eu acho interessante essa parte da legislação, eu coloquei disponível ali para vocês no livro. Aqui a tarefa, ela vai ser o quê? Eu coloquei aqui, ó, segundo a lei do vinho vigente e seus decretos regulatórios, como podemos definir? Vinho, mosto, derivados de uva e vinho, como são classificados? O que o rótulo dos vinhos e derivados de uva e do vinho deverá conter? Pode ser simplificado, não precisa colocar como está lá na lei, né? Mas que tenha o principal. Quem determina a fiscalização de padrões de identidade e qualidade de sucos, vinhos e seus derivados? Como o vinho nobre pode ser classificado quanto à cor, o teor de açúcar? Coisas básicas que vocês têm que saber. Quais as características de um vinho frisante, um vinho leve, um espumante, um vinho licoroso, um vinho composto? Então, isso aqui vocês vão coloca o seu nome, vão colocar isso num arquivo e depois vocês vão submeter nesse arquivo vai abrir para vocês aqui enviar arquivo, né? Vocês enviam esses arquivos até a próxima sexta-feira, às 23h55, tá?
Ah, professor, mas eu estou com um celular. Faz no caderno, faz a sua pesquisa, vê o que precisa, faz no caderno, tira foto e envia a foto. Tá? Já está tendo essa possibilidade. Arquivo em PDF, arquivo Word, arquivo em Excel, até, se quiser escrever ali. A imagem, pode colocar JPEG, PNG, TIFF, tá? As mais variadas formas de imagem eu habilitei para que vocês possam mandar. Certo? Alguma dúvida? Acredito que não, da minha parte, só a hora que for fazer ali a atividade mesmo, mas a princípio, mais ou menos já nos moldes da disciplina que o senhor deu anteriormente, a forma de trabalho, então... Em algumas eu vou escolher um questionário, usar questionário ou usar formas de atividades diferenciadas. Quando tiver mais do que uma atividade, vão ter pesos diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma palavra cruzada, o peso 3, e a atividade em si vai ter um peso 7. Então, a soma dos dois vai dar a nota do estudo, certo? Então, em outro momento, eu posso usar aí um questionário, posso usar uma outra forma. Certo? Antes de vocês, deixa eu voltar lá para a nossa sala, antes de vocês saírem, deixa eu ver aqui, deixa eu cancelar aqui. Deixa eu pegar aqui e fazer a chamada. Pegaram o carteiro. Chegou. Certo. Não está dando aqui, mas tudo bem. Eu sei quem estava hoje na aula. Então, como eu falei para vocês, teremos sempre uma semana. Tanto que somente a última, ela vai ficar um pouquinho mais curta de um dia, porque o semestre acaba no dia 5 de agosto e já no dia 6 já está fechado o sistema. Mas se for o caso, a gente dá mais um tempo. Ô Jesus, esse material complementar aqui, ele não tem ainda isso? Vai colocar depois? O quê? Material complementar, tá escrito aqui, não abre nada. No final da atividade. Tem 2 atividades, né? E no Sim, final não, é que tem ali, material complementar. não, mas ali é que nesse de introdução, os materiais complementares, eu não coloquei aqui, eu deixei lá no livro. Ah, beleza. Tá? Por quê? Porque se a gente olhar na 2, ó, tem bastante material complementar aqui. Tá, esse tá aqui na introdução à química analógica, né? Então, o estudo em si aqui é o quê? Ter contato com a lei do vinho e uma visão geral do que é o vinho e os seus componentes ou grupos funcionais que vão aparecer. Para aqueles que chegaram tarde, tá? Nas orientações iniciais, nós temos ali o plano de ensino e o roteiro de estudos que traz todas as datas e que a gente vai poder... Aqui eu coloquei datas de recuperação, caso precise, tá? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu parar então a nossa gravação.